Eis-me aqui, Senhor. Tem matéria-prima aqui. Sim, Senhor. Tem matéria-prima aqui, porque eu reconheço que eu sou segundo a sua imagem e semelhança. Então eu reconheço que o Senhor me reconstruiu daqueles cacos que ficaram pelo chão. O Senhor formou, o Senhor forjou quem eu sou. Eu sou, que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou a tua matéria. Você pode falar isso para você nessa noite? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque a palavra de Deus diz que eu sou segundo a imagem e semelhança de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio de estar aqui, Senhor, juntamente com o teu povo, que eu quero acreditar que também reconhece que é matéria sua, que é um povo seu, escolhido, separado, que é um povo de propriedade exclusiva, que no coração deles tem uma placa: não entra outro dono nesse terreno a não ser o Senhor. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é o nosso Criador. Conduza-nos, Senhor, nessa noite. A palavra é sua. Aleluia. A palavra é tua, Deus. E aquilo que o Senhor concedeu para falar essa noite é a tua palavra. Então eis-me aqui, Senhor. Eu entrego a minha vida a ti, Pai, para ser um canal, um instrumento na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Se o irmão do teclado quiser continuar, agradeço. Amém, irmãos? Pode sentar. Só vou pedir um favor à irmã da igreja. Tem como só acender um pouquinho aqui as luzes? É, só um pouquinho, só para clarear um pouquinho. Não que esteja escuro, tá? Não está escuro não. Só para clarear mais um pouquinho. E outra coisa que eu vou pedir também à irmã da igreja. Não. Gente, para quem não conhece, a irmã da igreja é a nossa irmã Lília. Top. Um cara, Lília. Glória a Deus, irmã da igreja. Ela é uma bênção, nossas vidas. É, só para acender um pouco. Isso. Por quê eu estou te pedindo isso, Lília? Porque eu vou te pedir, por favor, não jogue a Bíblia para dar cachorro. Isso aí. Isso, não. Quem tiver no papel é papel. Quem tiver no celular, abra no celular. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Deise Teixeira, casada com a Trindade, como diz a Ana Cássia. A minha Trindade se chama Tony Ricardo Madureira. Cadê a Trindade? Ah, glória a Deus. Está aqui a Trindade. Sou casada. Tenho uma filhota que está aqui, é a única no ninho, os outros dois são casados, tenho 5 netos. Somando com o dele, nós temos 7 netos e 6 filhos. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. E é um prazer estar aqui, congrego nessa casa. A minha filha me fez uma pergunta e eu falei para ela assim, eu vou responder dessa forma para a igreja. Eu estou psicanalista. Eu não estou formada, eu estou em formação. Porque, irmãos, todo profissional da saúde mental, ele não é formado porque fez uma formatura, fez uma grande festa. Eu vou para uma segunda formatura
área de tutoria, já fiz a primeira formação, estou na segunda. Por que você não é formado na saúde mental? Porque você está em constante estudos e pesquisas. Então, nós estamos em formação. Então, eu sou psicanalista em formação, pós-graduando em psicanálise com criança. E hoje nós vamos continuar falando sobre o que foi dito aqui durante o mês de setembro. O que foi ministrado nessa casa aqui durante o mês de setembro? A conscientização à vida, a valoração à vida. Sabe por quê, irmãos? O setembro, ele é muito evidenciado nessa situação que acontece, mas quando passa setembro, acabou. Não se fala mais de valor à vida, não se fala mais sobre a conscientização, não fala-se mais sobre depressão, transtorno de ansiedade, borderline, bipolaridade, não fala mais nada disso. Angústias, sofrimentos, não se fala mais sobre isso. Vocês só vão abrir o entendimento de vocês a respeito desse assunto quando chegar setembro do ano que vem. Só que nesse decorrer de tempo, igreja, muitas pessoas que muitas das vezes podem estar do seu lado já deram fim à sua vida. E não foi porque Papai do Céu levou, não. Foi porque ela desistiu de viver. Se você por acaso tiver alguém do seu lado que está em desesperança, corre em ajudar essa pessoa. Porque o último estágio de suicídio é desesperança. Eu estou com um caso desse. Irmãos, você se sente impotente diante da vida do outro, se escorregar por entre os seus dedos. Então é um assunto que deveria ser falado de janeiro a janeiro. O ano todo, todos os meses, todos os dias, toda hora. Muitas das vezes, como eu ouvi esses dias, eu não quero te encher com as minhas besteiras. E eu disse o seguinte: as suas besteiras têm valor. A sua dor tem um valor. E eu não acredito que quem passa por essa situação só vai ter dor no mês de setembro. Porque é uma dor que é todos os dias. É uma dor que não deixa dormir, não deixa ter paz, não deixa ter sossego. Só que o assunto de hoje, quando o pastor falou comigo, ele falou assim: Deise, eu sei que você é da área infantil, eu sou tia das crianças, mas você pode voltar para a área do adulto e tal. E eu falei assim: Johnny, esse assunto tem tudo a ver. Porque muitos adultos estão com essa dor, com esse sofrimento, porque eles estão presos na infância. Muitos adultos ainda estão enterrados na infância. Ainda tem sofrimentos e dores da infância. E hoje em dia, você pergunta assim: por que eu tenho um dedo podre para me relacionar, seja homem ou seja mulher? É porque você não tem um dedo podre, é porque você tem questões na infância que desencadeou. Por que eu não consigo nada? Por que eu não consigo me desenvolver? Por que eu não consigo estudar? Por que eu não consigo aprender? Porque você passou por processos aonde você foi chamado de fracassado, aonde você foi ouvido que você não era besteira, engole choro. Para de bobeira. Irmãos, presta bem atenção. Eu falei com uma amiga hoje: eu não estou aqui para pesar a dor de ninguém, que a minha é maior do que a sua. Mas pelo amor de Deus, o que você passou não se compara ao teu parceiro. Não estou desvalorizando a minha dor, mas presta bem atenção. Cada um sabe onde o seu palavra.
fazer você sair de dentro de você agora e você se ver como você se veria. Porque a palavra nos ensina isso. Como você se vê? Os nossos pensamentos, eles são altamente poderosos. E eles podem fazer com que comportamentos de anos e anos incutidos dentro de nós possam vir transformar toda a nossa atitude, todo o nosso ser. Para você ter ideia, esse assunto de 3 pontos diferentes. A física quântica diz que já constatou que nossos pensamentos podem influenciar em quem nos tornamos. Portanto, se você pensar que você é uma pessoa feliz, capaz, realizada, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, você será capaz de criar essa realidade para você. Isso é a física quântica. A PNL, quem são aí os pedagogos aí que gostam muito de PNL, que é programação neurolinguística. Ele é um conceito que estuda o comportamento humano e a linguagem e a relação entre eles. A PNL tem como objetivo entender como as pessoas se organizam em seus pensamentos e como isso afeta suas ações, sentimentos e emoções. Então, por exemplo, o que imaginamos influencia no que nos tornamos. Então, consequentemente, priorizar em nossa vida a adequação de nossos pensamentos para o correto e positivo nos ajudará a criar uma vida tanto que sonhamos. Por exemplo, irmãos, hoje eu acordei, vi um passarinho verde, cantei, fiz o meu devocional, deu tudo bem, está correndo tudo bem. Fui para o trabalhar, foi tudo bem, cheguei bem no trabalho, mas no decorrer do meu dia, alguma coisa legal acontece. Aliás, perdão, que não é legal acontece. E aí? Aí eu caio num buraco, eu caio numa frustração. Porque eu imaginei que o meu dia seria excelente. Eu criei, eu idealizei isso para mim. E aonde vem as frustrações? Mas o terceiro ponto, igreja, é isso que nós vamos nos basear nessa noite. É o que a Bíblia diz. Você pode abrir a palavra de Deus? Vamos lá? Provérbios capítulo 23. Opa, já estou até... Abri sem querer, ó. Sem querer, não. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Isso aí, Enzo. Arrasou. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7 diz assim: como imagina, como pensa, como acredita, como formula na sua alma, no seu coração, no íntimo do teu ser, no seu interior. Eu não sei qual é a versão que você está lendo, mas na minha Bíblia diz o seguinte: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Assim como você se vê, assim como você se olha no espelho, assim como você formula, assim você é. E como que você se vê? Já parou para pensar? Como você formula que é você? Como eu disse, se tivesse como tirar você de dentro de você mesmo, como você se veria? Irmã da igreja, põe para mim aquela primeira imagem. O que Provérbios está dizendo é o seguinte: como e por que esses pensamentos foram parar aí dentro da sua cabecinha? Entenda, quando você critica o ser humaninho, ele não deixa de te amar, ele deixa de se amar. A próxima imagem, Flor. Quando você critica uma criança, quando você foi criticado,
Teve uma semana que eu fiquei compartilhando com os pais algumas coisas a respeito do Setembro Amarelo e eu compartilhei uma dessas aqui. O que você, pai e mãe, o que você, filho, ouviu ou esteja falando para o seu filho, você nunca faz nada direito. Olha o que seu filho, ou o que você sentiu, medo de fazer, de tentar algo novo. Parece que você vai infartar quando alguma coisa nova surge. Parece que o seu mundo desaba quando você muda de emprego. E aí você começa a ter ataque cardíaco, você começa a entrar num estado depressivo, transtornado. Porque você não é que nem seu irmão. Isso vai gerar em você uma autocobrança, baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, inadequação. Não chore, pare de frescura. Ache que se expressar e demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza. Você é homem, para de chorar. O que a palavra de Deus nos ensina é: assim como você se vê, assim você é. Mas você se vê de acordo com seus olhos, ou você se vê de acordo com os olhos de que alguém disse que você seria. Por isso que quando eu iniciei, eu falei: Senhor, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, porque eu também já passei por isso. Anos e anos da minha vida sendo conduzida por algo que não foi que Deus falou, mas porque alguém falou ao meu respeito. Eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou. E se a Bíblia diz o que eu sou, irmãos, assim é. E isso é fato. Em Provérbios, vamos lá, 18, 20. Provérbios 18, volta só um pouquinho. 20 e 21. Eu vou ler a mensagem que diz assim: as palavras alimentam a mente, assim como a comida ao estômago. Uma boa conversa satisfaz como um bom prato na hora da fome. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Nessa versão 18, 20 e 21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você é uma árvore, e se você está produzindo frutos, porque a Bíblia diz que aquele que não produz fruto é cortado e jogado na lenha, na fogueira, vira lenha. Mas se você é uma árvore frutífera, quem é a primeira pessoa a se alimentar do fruto? Você mesmo. Mas preste bem atenção, a árvore não tem boca. Como que ela vai experimentar do próprio fruto dela? O fruto cai na terra, apodrece. O que é que vira? Adubo. E volta para onde? Para a árvore. É captada pelas raízes. Quem é que come do seu próprio fruto? É você mesmo. E o que é que você tem produzido? Porque o que você vai produzir é o que está no coração e sai pela tua boca. Porque se você diz que você não vale nada, esse é o fruto que você vai colher. Esse é o fruto que você vai comer. Se você produz frutos amargos, se da sua boca saem palavras amargas,
que vai produzir em você uma vida amarga. Porque as palavras têm poder, não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo, e ela pode gerar vida ou morte. É você quem decide. Ah, mas na minha época não tinha isso. Não tinha mesmo não. Com 13 anos de idade, eu tenho 46. Tentei vários suicídios. Vários. Não tinha isso na sua época, não? Sabe o que tem hoje em dia? Mutilação. A estatística, que foi no início desse ano, de abril, constatou que crianças de 5 anos já estão se mutilando. Você que diz que é o mais velho daqui, diz que na sua época não tinha isso? Tinha, e tinha muito. Só que não era falado, não era retratado, não tinha Setembro Amarelo. O poder da vida e da morte está na sua boca. Você decide do que você vai se alimentar. Se você vai viver ou se você vai morrer. Quando tem um filósofo chamado John Locke, de 1800 ela vai fumaça. Ele disse o seguinte, que quando nasce um homem, a sua mente ela se compara como uma folha branca. Dentro de algumas psicologias, terapias, dizem que o homem nasce como uma folha branca. A sua mente, seu inconsciente, ele nasce assim, branquinho, limpinho, lisinho, né, Mateus? Não nasce assim? Mateus, você não está assim, Mateus? Não está? Hã? Você não está assim, meu amor? Sabe o que está acontecendo na vida do Mateus? Mateus tem quanto tempo, Yasmin? 1 ano. Eu já conversei algumas coisas com a Yasmin a respeito dessa criança. Porque ela vai crescer. Assim como eu e você crescemos. E com o tempo, as coisas vão sendo embutidas na mente dela. Olha aqui, Mateus. Olha aqui, Mateus. Esse é o seu futuro. Coisas vão ser embutidas na sua cabeça. E aí, a partir desse momento, o Mateus não será mais como aquela folha branquinha, lisinha, sem nenhuma sujeira, sem nenhum amassado. Não é assim que estamos eu e você? Por cultura e tradições. Você casa, mulher, e fala assim para o marido, mas não é assim que faz, porque meu pai fazia desse jeito. Você, marido, casa e fala para sua mulher, mas não é assim que se cozinha, porque foi assim que minha mãe me ensinou. Cheio de coisas incutidas na sua cabeça. E aí você se torna assim, ó. A sua mente é dessa forma. Toda amassada, cheia de cicatrizes. Se eu chegar em casa e passar um ferro nessa folha, ela vai alisar novamente. Ela vai alisar. Só que as marcas vão ficar. Assim é a minha e a sua mente. Cheias de marcas. Mas sabe de uma coisa? Vamos lá em Efésios, capítulo 4. Capítulo 1, perdão, versículo 4. Porque isso aqui foi um filósofo que falou que nós nascemos como uma folha branca, limpinha, sem nenhuma sujeira. Com o tempo, vão sendo inseridos, vão sendo incutidas informações sobre a nossa mente. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Também quero ler na versão a mensagem. Posso? Como é maravilhoso
que bênção Ele é. Ele é o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar isso tudo. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente, dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Ele diz que Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, Ele nos separou para que nós fôssemos dele em amor. Mas através de quem, irmãos? De Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus nós seremos fulminados. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Essa graça se chama Jesus. E através de Jesus, que é um óculos, Ele nos olha lindos, perfeitos, sem pecado, como uma criança, como se nunca tivéssemos pecado. Através de Cristo Jesus, Ele nos enxerga como se nós nunca tivéssemos sido pecadores. Você decide o que você quer ser. Se você quer ser essa folha amassada, suja, cheia de coisas que entraram na sua mente, ou se você quer ser esse que a palavra diz que você é, escolhido, separado. Antes mesmo da fundação do mundo, você já estava no coração do Pai. Você já estava separado. Ele já via você aqui hoje. Então você que veio aqui nessa noite pela primeira vez, você não veio por acaso. O Senhor escolheu esse dia para que você estivesse aqui. O que sai da sua boca é o que você decide o que você vai ser. Eu trouxe um pequeno slide e eu quero compartilhar algo com você rapidamente. Tem um trecho de uma psicóloga lá de São Paulo. Ela fez esse relato na Folha de São Paulo, que ela diz o seguinte: o nome dela é Maria Isabel Arnes e ela atua na área familiar. Ela comenta a importância de um ambiente adequado para o crescimento saudável de um filho. Segundo essa especialista, o indivíduo pode enfrentar dificuldades ao longo da vida nos casos em que não encontra suporte emocional desde as primeiras idades. Por que não falar de criança? Você não é Benjamin Butler, que nasceu adulto. Você foi como Mateus. Você foi um bebê e você cresceu. Esse slide ele faz parte de uma oficina das emoções que o Senhor me deu, deve ter uns 2, 3 anos atrás. E na época ele foi ministrado por um grupo de pais. E essa oficina, ela é bem extensa. Mas eu quero compartilhar algo com você sobre o que ele fala sobre qual é o design de uma família. Qual é o design de uma família? É o design que Deus nos deixou como modelo. E qual é esse modelo? Pode passar ali. Esse modelo, segundo o design de Deus, é uma família segundo o coração de Deus. Esse design diz o seguinte, que Jesus
é o cabeça do marido, que está lá em 1 Coríntios 11:3. Que o marido, ele vai liderar, proteger e prover a família e amar a sua esposa, como está em Efésios 5:23-31 e Efésios 6:4. A esposa, ela vai confortar, ensinar, nutrir, amar o seu marido, como está em Efésios 22:24 e Efésios 6:4. E os filhos? Amar e obedecer os pais. Esse é o design de Deus. Se você, marido, se você, esposa, se amarem, vocês vão amar os filhos. Porque presta bem atenção. Ali não está dizendo pai vai amar os filhos, mulher vai amar os filhos. Não, está dizendo que marido e esposa se amam. Um ama o outro, um respeita o outro. Os dois vão amar os seus filhos. E os seus filhos vão amar e obedecer os seus pais. Como está em Efésios 6:1-3. E como isso vai funcionar? Eu vou falar sobre a cobertura familiar. É um tripé. Funciona da seguinte forma. Gênesis fala que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Homem e mulher os criou. Então vamos lá. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Homem e mulher os criou. Está falando de casamento, família. Para quê? Para que eu e você, como filhos, que agora eu vou falar de filhos, tivessem suporte. Esse é um tripé de uma cobertura familiar. Mas segundo o que Deus falou, vai ficar bem diferente. Pode passar, lindona. Nós vamos começar a falar a respeito da cobertura familiar de um pai. O pai é ele quem direciona, é ele quem aponta o destino, é ele que diz para onde o filho vai. O pai é aquele que impõe limite. Já viu aquela criança bagunceira? E que o pai olha e fala assim, mas ele é criança. E os outros que estão à volta dele dizem assim, o pai não põe limite. É o pai que coloca esse limite. Não que a mãe não deva colocar, irmãos. Não estou eximindo, não. Mas isso é uma função paterna. Na psicanálise, Freud, Lacan fala muito sobre função paterna. Mas presta bem atenção. Para eles, na psicanálise, sabe o que é função paterna? É qualquer um que dedica amor àquela criança. Aquele que aponta o destino, aquele que dá limite e aquele que fala sobre segurança e proteção. Mas não é assim o design de Deus, entenderam? O design de Deus é pai. E pronto, acabou. Então, se você não der limite, se você não der direção, se você não der proteção, presta bem atenção, nenhuma mãe faz isso. Quem faz isso é o pai. Sabe o que o pai está fazendo aqui, igreja? Está mostrando para o filho que acima da cabeça dele tem um mundo lá fora te esperando quando você crescer. Mas que você, meu filho, toda vez que o mundo te maltratar, toda vez que o mundo tentar te pisar, você vai retornar para os braços do pai, porque ali você vai encontrar segurança, você vai encontrar proteção. Quando tudo isso falta na vida de uma criança, se torna um adulto como eu e você. Inseguro, impotente, incapaz. Quando essas coisas faltam na vida de uma criança, se entra em depressão, em transtorno de ansiedade, se é bipolar, borderline, por aí vai. Isso é sério, irmãos. Quem joga um filho pro alto é um pai, não é homem. Porque ele tem força nos braços. Pode passar, Flor. Cobertura familiar de uma mãe. Vínculo. Já passaram por isso os mais velhos? Que a sua mãe sempre estava no meio quando você se sentia triste com seu pai?
E aí a sua mãe dizia assim: calma, meu filho, calma, minha filha, ele só está cansado. Não fica triste com seu pai, não, ele é assim mesmo. Já ouviu isso? É a mãe. Ela é esse vínculo na vida do filho. Ela faz essa ligação, ela faz essa ponte entre o pai e a criança. É a mãe responsável pela nutrição. Quem é que quando passa pela rua sente um cheirinho de comida e fala assim: nossa, lembro o cheirinho da comida da minha mãe? A mãe traz isso dentro de você. A mãe gera isso dentro de você. Organização é a mãe. Sabe aquele marido que deixa as toalhas em cima da cama e aí o filho quer fazer a mesma coisa? É ela que vai dizer para ele: não, você não vai fazer isso não. Mas meu pai faz. Você não é todo mundo. É a mãe. Quando isso tudo falta na vida de uma criança, você é desorganizado. Você não consegue sentir cheiros e sabores da vida. Você é uma pessoa sossa, sem sal. Você nunca vai conseguir fazer vínculo com outras pessoas, outros relacionamentos. E por aí vai, irmãos. O estrago é longo. É longo. Pode passar. Cobertura familiar. Casamento. Olha o que vocês pais casados, vocês filhos que têm seus pais casados, vão deixar de comunicar ou comunicar na vida do seu filho. Sexualidade. Muitas das vezes um fica empurrando para cima do outro para falar a respeito de sexualidade, mas são os dois que têm que falar. É o casal. Vocês precisam trazer essas coisas à cabecinha da sua criança, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E vai ensinar da pior forma. Se você não ensinar, não instruir, daqui a pouco ele está com o telefone na mão, porque as criancinhas do tamanho da Helena já sabem mexer no celular. E mal a Helena está sabendo andar, né? Eu só um saquinho, ó, com o dedinho assim, ó. Ali eles vão aprender, irmãos. Sexualidade é você, pai, mãe, ideologia de gênero, ninguém vai falar. Vamos falar sobre isso. Afetividade. Quando eu crescer, eu quero casar com um homem parecido com meu pai, porque trata bem a minha mãe. Quando eu crescer, eu quero casar com uma mulher igual a minha mãe, porque ela estava sempre cuidando bem do meu pai. Quando falta essa comunicação, você é titulado como dedo podre. Sempre rumo a alguém que não presta, alguém que não te trata bem, alguém que não te dá valor, porque você não viu isso na infância. Companheirismo. Não é porque cada um tem a sua cobertura familiar que você não pode ajudar. Não, isso é função sua, isso é função sua. Não, vocês são companheiros. Vocês trabalham juntos em prol de um crescimento saudável do seu filho. Ensine essas coisas para o seu filho, sim. Mas como diz Deuteronômio 6, inculca a palavra na cabeça dos seus filhos. São os dois. No original diz que inculcar é como se você abrisse a cabeça e enfiasse alguma coisa dentro. Então inculca. Companheirismo. Pode passar, Flor. Olha que interessante quando ele fala a respeito de companheirismo. Companheirismo é um comportamento de quem é cordial, bondoso, leal e amistoso com os outros. O companheirismo envolve empatia, respeito, compreensão, construção de uma conexão afetiva e emocional. Seja companheiro, seja companheira. A cobertura familiar, ela estabelece os pilares da formação da personalidade humana. E esse tripé, estando
certinho, firme, ele vai gerar identidade na criança, relacionamento e herança. Quantos ainda, na fase adulta, e muitas das vezes já avançado na sua idade, não sabem quem são? Identidade. Quantos têm problemas de relacionamento? E quantos não sabem que tipo de herança vão herdar? Sabe de uma coisa, irmãos? Pode passar, Flor. Esses slides que eu estava passando, ele retrata uma clássica família de tampa de margarina. Ah, Deise, isso aí que você está falando não existe. Porque essa família que você está dizendo nesses slides é uma família de tampa de margarina. Ei, eu fui desconstruída nisso na minha idade adulta, agora, há pouco tempo. Porque eu ainda tinha uma fantasia de infância que eu queria ter tido uma família clássica de tampa de margarina, mas eu não tive. Aos 13 anos de idade, nesse estado que eu falei para vocês que eu me encontrava, o Senhor Jesus me alcançou. Porque se Ele não me alcançasse, eu estaria morta. Mas vou dizer uma coisa para vocês, isso não me matou. Não ter tido uma família dessa não me matou. Pelo contrário, me formou e me forjou para eu ser quem eu sou hoje. Mas não segundo aquilo que eu recebi como criação, mas segundo aquilo que o Senhor me formou. E Ele me formou desde antes da fundação do mundo. E eu sou quem Ele diz que eu sou. Aleluia! E eu não deixo ninguém dizer o contrário. Aleluia! Ofensa está na boca de quem fala ou no ouvido de quem ouve? Porque ofensa é como um caminhão de lixo no seu coração, que é o jardim mais lindo. Você que decide se recebe ou não esse lixo. Eu não recebo. Não recebo mais. Já recebi muito. Eu não recebo mais. Sabe o que significa família de tampa de margarina? É um clichê publicitário que se refere ao cenário ideal de família com pai, mães e filhos. A ideia de que existe uma família ideal pode levar a sentimentos de frustração e culpa e a insatisfação com a própria família. A crença de que existe uma família ideal pode ser prejudicial, pois leva a ignorar que cada família é composta por pessoas com ideias e padrões, escolhas e desafios diferentes. Você não é igual ao seu marido. Não é mesmo. Eu não sou igual ao meu marido. Nós somos completamente opostos. Aleluia! Olha opostos nisso. Abençoa ela, Ju. Eu falava alto, ele falava baixo. Ele dizia assim pra mim: menos, estou do seu lado. Agora eu falo baixo e falo alto é ele. Aleluia! Glória a Jesus! Entendeu? Nós não somos iguais. Nunca seremos. Mas nós somos o que nós escolhemos ser. E o que nós escolhemos ser é em Deus. Não é na opinião de ninguém. Aleluia! Vou te falar uma coisa, irmãos, pode ser pesado. Se a sua opinião não transformar a vida do outro, fica com ela. Se a tua opinião em relação ao outro não for transformar ele, fique com ela. Porque eu fico com aquilo que Deus fala ao meu respeito. Isso vai me transformar. Aleluia! Família real é aquela que se constrói com diálogos corajosos, com respeito e admiração e com a necessidade de um trato. A Bíblia não esconde de que não existe família perfeita. Abraão errou. Sara também errou. Isaac também errou. Mas porém, sabe o que Deus falou para Abraão?
Deus falou para Abraão: em ti todas as famílias da terra seriam benditas. É filha? O casal aqui? É filha de vocês? Vocês são perfeitos? Mas olha só a promessa que Deus deixou lá atrás. Se lembre disso todas as vezes que a crise tenta bater na porta de vocês. Jesus disse para Abraão que bendito em Abraão seriam todas as famílias. E Abraão errou. Sara errou. Isaac errou. Não existe família de tampa de margarina. Então, o que você se tornou finalmente? Quem você é? O que os outros dizem a respeito de você? Quem você é em Deus? De uma coisa eu sei, irmão, você não é qualquer coisa. Você não é como os outros, porque você não é os outros. Você é você, isso é fato. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Salmo 27, 10, já estou finalizando. Diz o seguinte: tenho certeza de que se meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberá em seus braços abertos. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandonaram, o Senhor estava lá de braços abertos para te receber. Você tem um pai. Se o pessoal do louvor quiser subir, fica à vontade. Você tem um pai. Não é como essa referência falha que existe aqui na terra. Não é essa referência traumática que você recebeu terrena. Você tem um pai. E esse pai, ele te ama. Acabou, irmã? Vê se acabou aí pra mim. Acabou? Pode deixar essa imagem. E esse pai olha para você através de Jesus Cristo como se nunca tivesse pecado. Cadê na casa para cantar essa canção de novo? Não ia ser essa canção não, mas que essa noite ele possa pegar os cacos, o que restou, sabe, irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele faz um clamor, ele grita, ele fala assim: pelo amor de Deus, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajuste demais à sua cultura, à cultura desse mundo, ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre-se a atenção de vocês em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e trate de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante desse mundo, que sempre vai arrastar vocês para baixo ao nível da imaturidade, Deus vai extrair o melhor de vocês e desenvolver em vocês a verdadeira maturidade. É como se ele pegasse um microfone naquela época, um megafone, e gritasse isso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2.
Transforma a mente de vocês. Transforma o entendimento de vocês. Busque essa transformação de dentro para fora. Mas não permita que esse mundo molde a mente de vocês. Você pode se colocar de pé, por favor? Fecha seus olhos.